passar ali por um detalhezinho ou outro aí, só pra gente não perder. Como é uma matéria nova, uma matéria do invisível, matéria de forças elétricas aí, eletrostática, eu vou fazer todas, porque nesse começo eu quero ter bastante carinho nessa física C. A única coisa que eu te contei é que a força eletrostática entre duas partículas carregadas pode ser determinada por essa fórmula aí chamada de lei de Coulomb, onde o K é a constante eletrostática do vácuo, aproximadamente igual a do ar. 9 bilhões o valor da constante. Na página 3 do exercício 1603 falava o seguinte: dois pequenos corpos idênticos estão eletrizados e com cargas de 1 nanocoulomb. Alguém lembra o que é nano? 10 na menos 9, parabéns. Cada um. Quando estão a distância de 1 milímetro um do outro, a intensidade da força de interação eletrostática entre eles é F. Fazendo-se variar a distância entre esses corpos, a intensidade da força de interação eletrostática também varia. O gráfico que melhor representa a intensidade desta força em função da distância entre os corpos é... Claro que o gráfico força versus distância vai ter que ter, para a distância de 1 milímetro, uma força F. Concorda comigo? 1 milímetro, a força tem que ser F. Vou chamar de F essa força aqui. Beleza. E 2 milímetros? Parabéns, garoto. 2 milímetros, 1/4 da força. Por que 1/4? Porque a distância é ao quadrado, então já caiu bastante. Quando for para 4, 1/16 da força, né? Concordam? 4 milímetros vai dar 1/16, ou dividir por 4 de novo. Olha o que está acontecendo, meu querido. E esse gráfico tende a cada vez se aproximar mais do eixo da distância, mas nunca vai encostar. Certo? Então, esse gráfico tem que ter essa cara. Ó, a letra A, a força 2 é F sobre 4, a distância 2, está correto? Até aceito ali a letra A. Embora parece que ele esteja encostando uma hora no eixo, né? Eu não gostaria que estivesse encostando, mas tudo bem, eu perdoo, amigo. A letra B é um absurdo, que com 2 milímetros a força é F sobre 2. Tinha que ser F sobre 4. A letra C, meu Deus, a distância aumenta, a força aumenta, um absurdo. A letra D, em 4 milímetros a força era para ser F sobre 16 aqui, ó. Deu F sobre 2, está errado também. A letra E cai linearmente, deveria cair com um quadrado. Então a única questão que está razoável, o único gráfico é da letra A. Mas repito, o ideal era não ter encostado para mostrar para o aluno que ela vai se aproximando, mas nunca cai a zero. Só no infinito é que a força eletrostática vai ser zero. Mas estava acessível. 1603. Número 4 aqui embaixo. A lei de Coulomb afirma que a força de interação elétrica das partículas é inversamente proporcional às cargas? Não, diretamente proporcional ao produto das cargas. As massas, lei de Coulomb nem fala de massa, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Verdadeiro? Inversamente proporcional à distância entre as partículas. Não, é ao quadrado da distância, né? Então a única verdadeira ali é a 3. Somente a 3 é correta, letra D. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. 1605. Se Q1 e Q2 forem duas cargas elétricas para a situação esquematizada, necessariamente tem-se que... Olha o que ele disse, ó. Carga 1, carga 2, a distância entre elas ele chamou de D, e representou os vetores que atuam, ó, já que é uma força de repulsão, as cargas têm o mesmo sinais, ou são duas positivas. Letra A, Q1 igual a Q2. Até pode, né? Mas não tem a indicação de que elas são iguais. É, tem que ser necessariamente, então ficou falso. Q1 é igual a Q2 com sinal oposto. Um absurdo, porque se fossem sinais opostos, atração seria uma força atrativa, muito bem. Q1 vezes Q2 maior que 0.
É verdade, porque se elas forem ambas positivas, multiplicadas dá positivo. Se forem negativas, ambas negativas, multiplicadas dá positiva também. Então, certamente Q1 vezes Q2 tem que dar maior que zero. Letra C, vamos só analisar a letra D e a letra E para garantir. Q1 vezes Q2 menor que zero, seriam sinais opostos, os opostos se atraem, seria atrativo, um absurdo. Q1 maior que zero e Q2 menor que zero, também é absurdo, seria atrativa a força. Então, realmente, a letra C é que é a correta. Tu vê, né, cara, a página que eu selecionei foi uma página relativamente light, né? Tá tranquilo até agora, né? Desculpa te incomodar, meu querido, esqueci de trazer a minha apostila. Deixa eu ver aqui quem é que vai ser a vítima. Acho que é a Mila, vou te incomodar um pouquinho, Mila. Tá bom? Não tem problema, depois eu devolvo pra ela, não merece. Tô brincando. Olha só, galerinha. A 1606. 1606. Meu querido. Duas cargas elétricas, ambas positivas, estão situadas a uma certa distância uma da outra, duplicando-se a distância que as separa, a força de repulsão fica reduzida à quarta parte. Prove matematicamente. Não tem, é isso aí, garoto, é só jogar na fórmula. A primeira situação era essa aqui, ó. Certo? A nova situação vai ser idêntica à primeira, porém, no lugar do D eu vou botar 2D. Essa vai ser a F', a nova força. K, Q1, que multiplica Q2, 2D ao quadrado, 4D ao quadrado. E nós sabemos que esse valor que eu circulei é o valor da F, não é isso? Então, substituindo esse valor circulado por F, fica F sobre prova matemática daquilo que nós acabamos de concluir. Reduzida à quarta parte, letra C. Só vou fazer mais uma, já vou incomodar alguém de novo. 1607. O gráfico da intensidade da força F de atração entre duas cargas pontiformes em função do quadrado da distância é... Oh, que bicho sacana. Tu vê, né, cara? Nós já percebemos que quando o gráfico é F por D, o gráfico dá uma hipérbole equilátera, né? Praticamente. A distância aumenta, a força cai com o quadrado. Ficaria assim. Só que tu vê, ó, agora ele quer que eu faça o gráfico de F em função de D ao quadrado já. Como é que era a fórmula mesmo da lei de Coulomb? F igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D ao quadrado. Se eu quero fazer uma fórmula, um gráfico, isso aqui vai ser o meu Y, concorda comigo? E o meu x vai ser o d ao quadrado já, né? Já vai estar ao quadrado. Poxa, então o que vai acontecer? O que tu sugere que vai acontecer? Ela vai cair linearmente. Então eu vou te perguntar uma coisa. Como é que fica o gráfico de uma equação dessa? Vamos substituir o valor e vamos ver. É a melhor resposta. Porque eu, cara, dando aula, um dia eu acabei raciocinando errado numa explicação e sugeri para os ouvintes que o gráfico dessa equação ia ser uma reta decrescente, pela madrugada. Uma reta decrescente é menos x, né? Menos kx, mais alguma coisa, né? Uma equação de primeiro grau, né? Isso aqui é uma equação racional, digamos assim, né? Beleza? Olha que interessante como é que é o gráfico daquilo ali, galera. E tu vê, hoje eu já falei uma coisa errada. Eu falei que era o gráfico de ser uma hipérbole equilátera. Isso aqui não é uma hipérbole equilátera. Isso aqui é uma hipérbole equilátera. Eu vou provar. Para x igual a 1, o valor dá 1. Concorda comigo? Então aqui estaria o ponto. Puderam botar um 16 aqui, né? Para o gráfico ficar bonito, né? Concorda comigo? Só porque senão o gráfico vai começar a descer a partir daqui, ninguém vai entender nada, né? Vou aumentar o número de cima ali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Quando é 1 dá 16, tudo bem? Quando é 2? Ah, quando é 2 dá 8. Uma reta. Quando é 4? Quando é 4? Quando é 4 dá 4. 1, 2. E quando for 8? 4. Quando for 8, dá 2. Tá com cara de reta? Não, né? É uma hipérbole. Essa é equilátera. Por que essa hipérbole é chamada de equilátera? Porque ela se aproxima igualmente do eixo Y e do eixo X. Se estiver elevado ao quadrado, a única diferença é que cai mais rápido ainda. Beleza? Aí seria uma hipérbole quadrática. Beleza? Então tu vê, a pegadinha ele queria fazer daquele jeito para sugerir que ia ficar uma reta mesmo. Mas para a gente errar uma vez só e aprender que não, mesmo que não tivesse elevado ao quadrado, o gráfico fica decrescente. Certo? E não linearmente. Então ficamos com o que? Deixa eu ver. A única parecida com o gráfico original, né? A letra A. Só que, ó, essa aqui, para deixar bem clara a diferença, ó, essa aqui eu vou fazer cair suavemente, tá vendo? Enquanto essa aqui eu vou fazer cair mais rápido, ó. Tá claro que tá caindo mais rápido essa aqui do que essa? Então é isso. A única diferença. Mas tu vê, uma pegadinha bem sacana essa aqui. Era clássico, galera, aí na C ali, ó. Ia ser bem clássica a resposta C. Mas o correto é a letra A mesmo. Muito bem. Para finalizar, então... Pois não. Pode. Vou fazer 1608 e vou fazer outras que a galera pediu, hein? Que eu não vou resistir. Quando cai ao quadrado, cai mais devagar. Não, cai mais rápido. Vai mais rápido para zero. No X. Tá? Ó, essa aqui cai mais rápido. Certo? Essa aqui cai mais lentamente. Demora mais a se aproximar do eixo X. Mas essa aqui é o quadrado. Essa não é o quadrado. Essa aqui é a que tem y igual a 1 sobre x. Essa aqui seria y igual a 1 sobre x ao quadrado. É que o D estava no quadrado. É isso que eu estou te dizendo. Na fórmula original, o d está ao quadrado. Mas quando eu faço o gráfico com d ao quadrado, é como se ele deixasse de estar ao quadrado. Beleza? Sabe por quê? Vou te explicar o porquê disso. O físico, quando ele quer descobrir um novo fenômeno, ele sempre vai estudar o fenômeno no laboratório. Ele nunca vai fazer olhando a olho nu e observando como era antigamente. É sempre em laboratório. Já que ele vai estudar o corpo laboratório, ele não vai poder fazer uma experiência. Ele vai ter que fazer milhares. Para relacionar o resultado de uma experiência com outra, com os dados trocados, ele vai ter que fazer um gráfico. E se eu fosse fazer um gráfico que era uma parábola, eu me arrombo todo, porque na hora de estudar o fenômeno eu me complico. O ideal é que o gráfico fosse uma reta, crescente ou decrescente, mas uma reta. Eu consigo fazer isso, o gráfico disso virar uma reta. Eu consigo. Eu posso fazer o gráfico, por exemplo, de f em função de 1 sobre d ao quadrado. O gráfico vai virar uma reta crescente. E o estudo do fenômeno não vai mudar em porra nenhuma. Só que fazer gráfico que é uma reta é uma delícia. E me dá precisão. Fazer um gráfico que é uma parábola à mão, não vai ter precisão nenhuma. Por isso que sempre que o fenômeno gera um gráfico que não é uma reta, eu obrigo que vire uma reta, usando matemática. Então uma função que a resposta é logarítmica. Eu vou fazer um gráfico num papel que o próprio quadriculado é logarítmico, certo? Para que o gráfico fique uma reta. Se fosse uma função, por exemplo, assim, ó, y igual a log de x, por exemplo, o gráfico disso vai dar uma função logarítmica. Eu vou usar um papel que é logarítmico só no eixo. O outro eixo dele é normal. O outro eixo, as divisões são tamanhos iguais. O outro eixo não, as divisões vão encolhendo, aumenta de novo, vão encolhendo. É bem louco aquele gráfico. E tem, esse é o papel semilog que a gente usa. Se tu for uma papelaria, um dia pede, eu quero uma folha de papel semilog e uma folha de papel log-log. O papel log-log é um papel milimetrado que o eixo y e o eixo x ambos são logarítmicos. Para tu pegar o fenômeno do mal e na hora que tu fazer o gráfico dele dar uma reta bonita e fácil de entender. Beleza? Então tu vê essa questão, no início ela parece, que questão tosca. Mas no início da faculdade tu vai entender essa questão, tu vai ver, entendi o que ele estava querendo plantar na minha mente.
Mas eu vou te confessar que pouca gente absorve isso. Eu era aquele falso nota 10, como eu te falo, né? Eu tirava 10 em tudo, era foda, mas cheguei na faculdade e esqueci tudo. Tudo que eu tirava 10 eu esqueci, o cara teve que revisar. Claro que por eu ser relativamente bom nessas matérias, eu tive mais facilidade de reaprender. Mas eu tive que reaprender tudo, eu juro pra vocês. Tudo que eu tinha aprendido no ensino médio, depois de 1 ano sem treinar, evapora da tua mente, evapora. Hoje eu dou aula porque eu aprendi e desaprendi tudo que eu te ensino umas 1000 vezes, cara. Te juro, umas 1000 vezes eu aprendi e desaprendi. Chega uma hora que tá tão calejado que demoraria muito tempo pra gente esquecer, né? Então eu precisaria ficar uns 5 anos parado de física para esquecer boa parte das coisas. Como eu dou aula todo ano, né? A coisa vai se sedimentando. Então não pensem que a gente nasceu inteligente ou é melhor que os outros. Isso é ilusão da galera, tá? A gente só treinou um pouco mais e aí sabe um pouquinho mais. Bem pouquinho mais, na verdade. Vamos que vamos. Então a questão 1607 vale a pena pensar nela depois, hein? Vou fazer a última da tarefa clássica para fazer umas extras. Que tem cara aí que não é fraco, não. Página 3, exercício 1608. Suponha 2 pequenas esferas A e B eletrizadas com cargas de sinais opostos, atração, e separadas por certa distância. A esfera A tem uma quantidade de carga 2 vezes maior que a da esfera B, e ambas estão fixas num plano horizontal. Supondo que as esferas troquem entre si as forças de atração FAB e FBA, podemos afirmar que a figura que representa corretamente essas forças é, devido à terceira lei de Newton, para toda ação de mesma, né, mesmo módulo que é a intensidade, né, mesma direção que é a linha e sentidos. Então tu vê, o cara queria te sugerir que a força que uma faz na outra é maior, porque uma tem mais carga que a outra, né, o que é um absurdo. A força com que eu atraio a Terra é a mesma força com que a Terra me atrai, mesmo a Terra tendo uma massa zilhões de vezes maior que a minha. Então o correto é que essa seta esteja do mesmo tamanho dessa. Qual é o desenhozinho? É o amor de novo, o amor está em alta. Muito bem. Cara, essa página estava light, eu concordo, né? Não teve nada de absurdo, não que tivesse obrigação de acertar, mas era uma página light de fazer, que era o meu objetivo. Que começasse bem light. Até agora nós só vimos que a lei de Hooke é muito parecida com a lei de atração das massas. Agora não se esqueçam, hein? Olha o nome, lei de atração das massas. É sempre atrativa. Porém, força elétrica pode ser atrativa. Como na natureza tudo é muito simétrico, sempre houve essa questão, né, na mente do cientista. Será que não existe uma massa que em vez de atrair, repele? Certo? Pois é, e na hora que a gente descobrir como, né, ia ser fantástico, né? A gente pode pegar a força gravitacional e reverter ela, imagina. Tu vai ser expelido da Terra e não mais atraído. Para naves, não para seres humanos, mas para naves espaciais é fantástico, né? Certo? Né? Ou então, pô, sei lá, um cara que cometeu algum crime muito bizarro só reverte a atração, mais um, né, que vaza a periferia, né? Seria interessante, né? Outra, aquele negócio de Volta para o Futuro, aquele skate, né, que o cara que flutua nas coisas sem rodinha, né? Aquilo poderia ser perfeito também, seria funcional. Mas vamos lá, o que tu pediu de questãozinho? 16, 14, vamos começar.